Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma aula começando agora, a aula 2 dessa disciplina de epidemiologia, né? Onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre determinantes e condicionantes sociais da saúde, né? Na aula passada, a gente já iniciou o assunto e vamos continuar, né, agora mais aprofundadamente para a gente poder compreender melhor esses dois fatores importantes dentro da saúde pública, dentro da epidemiologia e tão comentado em provas, né, tão comentado também na Lei Orgânica da Saúde, né? Então vamos lá, começando mais uma disciplina. Eu sou a professora Rosélia Lima, estou aqui disponível a vocês, a gente poder tirar todas as dúvidas depois também, tá? Eu também deixo aqui aberto para o feedback de vocês, se vocês sempre quiserem tirar alguma dúvida, né, teve alguma coisa na aula que não ficou tão clara, pode mandar mensagem, né, pode entrar em contato, que eu estou sempre por aqui, ok? Então vamos iniciar aqui a aula de hoje. Condicionantes e determinantes sociais da saúde. Algumas vezes vocês vão encontrar, né, falando que eles são somente os determinantes ou condicionantes da saúde e não tem esse social aplicado à nomenclatura, tá? Sempre que vocês virem, não achem isso estranho, normal, acontece de algumas provas, algumas vezes que vocês forem ler sobre o assunto, não comentar, tá? Mas todo determinante e condicionante da saúde, ele fala especificamente sobre questões sociais, né, e questões genéticas que levam ao adoecimento dessas pessoas, tá? Da população. Na aula passada a gente comentou um pouco sobre isso, né? Vimos a história da epidemiologia, vimos que dentro da configuração do que Hipócrates falava lá há muito tempo, né, 400 anos antes de Cristo, ele já falava de alguns fatores que determinavam a saúde da população, como lazer, água, né, o tipo de água que era consumido, e por isso lembram que o nome do livro dele era dos ares, água e lugares, né? Ou seja, locais que as pessoas elas estão inseridas e que levam ao adoecimento a depender desse meio ambiente, né? A interação meio ambiente com o homem, a interação também entre pessoas, entre homem com homem, né? Ele leva homem, quando eu falo no gênero, falando no gênero masculino, mas eu tô falando de pessoas, né? Pessoa com pessoa que leva ao adoecimento, certo? Então, nessa aula de hoje, falando sobre isso, a gente tem aí os fatores ambientais que influenciam a ocorrência de doenças, né? Hipócrates já trazia isso, já falava sobre isso. E aí, quando a gente vê uma imagem como essa, né, onde a gente tem uma rua que não tem nenhum asfalto, uma rua onde a gente percebe pessoas andando nela, né? E enfim, se contaminando, se tiver algum tipo de doença, né, alguma bactéria, algum vírus, enfim, expostos, né, a qualquer tipo de vulnerabilidade que eles possam ter. A gente sabe que essa é a realidade em muitos locais, como eu comentei na semana passada com vocês, né, a gente tem essa realidade com muitas pessoas aqui no nosso país, tá? Isso acontece em locais com subdesenvolvimento, que é o caso do Brasil. A gente pode ter exemplo de alguns países ou, sobretudo países, né? A gente fazendo essa estratificação, esse recorte de país, a gente tem alguns locais onde o desenvolvimento humano, ele é muito alto. Quando há esse desenvolvimento humano muito alto, a gente tem esses condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, perfis como esse aqui que a gente está vendo, de uma forma muito diferenciada. Dificilmente a gente vai encontrar num país desenvolvido uma imagem como essa, como a gente está vendo aqui, né? Que situação diferente quando a gente pensa na situação no Brasil, onde com certeza você que está aí assistindo a aula, você que está, né, me vendo falar, sabe que já passou por um local desse, né? Ou tem alguém que conhece que mora num local desse, você mora num local desse, enfim. Né? A gente sabe que, claro, aqui nessa imagem ela mostra de uma forma muito mais ampliada esse problema. Às vezes são pequenos, né? Alguns menores, problemas menores, mais parecidos com esses que a gente está vendo, né? Então, esses fatores que socialmente, ou seja, que não dependem diretamente de nós, profissionais de saúde, mas sim de uma condição social e econômica do local onde você mora, gera o adoecimento. E por isso o nome, determinantes sociais da saúde. Determinantes, ou seja, coisas que determinam, sociais, socialmente, determina socialmente o que? A saúde. E aí sim a gente chega num ponto
onde nós, profissionais de saúde, nós que lidamos diretamente com a saúde, estamos inseridos. Por quê? A gente lida diretamente com a pessoa que adoece por essas condições, tá? Condições que determinam essa ocorrência de doenças, né? E aí fica um questionamento, né, muito interessante para a gente pensar. A gente vê uma imagem como essa, deixa eu dar uma ampliada aqui nessa imagem, para a gente ver ela de uma forma ainda muito melhor. Opa. Aqui, objetos. Vamos lá ver essa imagem aqui. Eu vou botar essa imagem aqui, não é a mesma que tem ali na figura, mas só para a gente poder pensar nessa situação. A gente tá vendo aí, né, uma pessoa que tá lavando pratos, lavando, enfim, as coisas de casa, né, os instrumentos de casa, numa situação como essa. Você vê que aqui atrás a gente vê locais onde as pessoas moram, né, casas das pessoas, as residências. A gente vê muita metralha, né, como tem aqui nesse local, assim como a gente vê água, né, água parada, água que a gente não sabe qual é a procedência, né, nenhum tipo de tratamento, e essa pessoa, né, essa mulher fazendo a lavagem desses materiais. Então, imagine a exposição que essa pessoa, ela tem a doença, nesse ambiente onde ela mora, né? Poderia ser um ambiente de trabalho também, né, que ela tem, né? Que qualquer outra pessoa poderia ter. E aí fica o questionamento. Por que eu vou tratar uma pessoa se, depois de tratada, ela vai voltar para as mesmas condições de saúde que a fez adoecer, né? E esse questionamento é o que nos mostrou essa mudança, né, de comportamento quanto ao modelo de saúde que a gente vivenciou, passando após a década de 70, né? Após a criação da nossa lei orgânica de saúde, né? Esse modelo plural, onde entende multicausas que levam ao adoecimento. Isso é uma forma de interpretar dentro da epidemiologia o que leva ao adoecimento. A gente tem vários fatores, então são multicausalidades de fatores, né? São multicausas, várias causas que levam a uma consequência que é o adoecimento. Antigamente nós entendíamos que o quê? Quais eram as causas de adoecimento? Seria uma causa meramente biológica, né? Eu ter algum tipo de problema físico, biológico, que me levava a ter o adoecimento, a não ter saúde, né? Então, ou seja, a saúde era a ausência de doença. Se eu não tenho doença, eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu não tenho doença. Hoje a gente compreende que mesmo sem ter uma doença, né, que esteja através de sinais clínicos demonstrados, a gente sabe que a gente tem pessoas em risco de adoecer. Essa imagem, por exemplo, ilustra essa situação, um local onde existe o risco de adoecimento. Essa mulher fazendo essa atividade nessa imagem, ela está em risco de adoecer de diversas doenças, né? E aí a gente tem tanto o adoecimento biológico, tanto quanto o adoecimento mental e quanto o social. Aqui a gente pode pensar em várias doenças que poderão ser ocasionadas devido a essa situação em que ela mora. Então vamos pensar que essa mulher ela adoece e ela vai buscar ajuda com um profissional de saúde. A gente faz o tratamento de alguma doença específica que ela tem, a trata, e depois da melhora dessa paciente, ela vai continuar a viver nesse mesmo local que fez ela ter esse adoecimento. Qual é a lógica disso? Esse modelo é um chamado modelo biomédico, que nós vamos ver adiante ainda na disciplina, falando sobre esses modelos de saúde. Esse modelo é um modelo biomédico que acredita que eu vou entender meramente que ela tem algum problema de doença. Vamos pensar aqui de uma forma mais para exemplificar. Essa mulher, ela digamos que ela tenha um germe, né? E ela vá buscar o atendimento de saúde, passada uma medicação para ela, uma pomada, não sei, alguma coisa do tipo, e ela se trata, ela melhora. Mas após ela usar essa medicação, né, depois ela já está melhor, ela já ter recebido melhora de fato, né, do profissional de saúde, ela volta a fazer as mesmas condutas que a levaram a ter, né, esse germe, a ter contraído esse germe e morar nesses mesmos locais, sem compreender que esse tipo de atitude que ela está tendo aqui, né, de lavar, né, esses materiais aí, tá exposto a esses materiais, leva ao adoecimento. É claro
que na prática a gente sabe que não é tão simples a gente mexer com essas estruturas sociais, porque a gente sabe que ninguém mora no local nessas condições porque quer. Mas esse é o momento mais oportuno de nós, profissionais de saúde, realizarmos educação em saúde. E o que seria educação em saúde? Eu ensinar para esse indivíduo a razão pela qual ele vai adoecer se ele continuar tendo os mesmos hábitos que ele tem nesse local, né? Como, por exemplo, lavar esse material nesse tipo de água. Ah, professora, mas aí eu oriento essa pessoa e ela mesmo assim continua a fazer, né, ter a mesma conduta, certo? Mas o ideal que a gente quer é o quê? Orientar a pessoa, ela precisa saber quais são os riscos que ela está submetida. Mesmo que ela não exerça, né, o ideal é que ela exerça, claro, né, uma mudança de cultura, né, no local que ela vive, no ambiente que ela vive, mas se ela não tiver essa postura de mudança, ela precisa ao menos saber quais são os riscos que ela corre nesse local, né? Uma situação que a gente sabe que não vive a maioria dos brasileiros quando não sabem os riscos que são submetidos nesses locais, né? Então, essa é uma imagem para a gente refletir e pensar sobre essa situação, né, de vida que essas pessoas vivem. Então, é isso. Para que a gente vai tratar essas pessoas se a gente vai enviá-las para o mesmo local que as fez adoecer, né? Repensem um pouco nisso para a gente começar a repensar nesse modelo de saúde, tá certo? Então, vamos relembrar aí o que a lei diz, né? Eu falei sobre a 8080, que fala especificamente sobre determinantes e condicionantes de saúde. Então, vamos ver o que é a lei 8080, que embasa o nosso exercício profissional, né, de todos os profissionais de saúde. O que ele fala? O Estado ele tem a obrigação de gerar saúde. Quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado República Federativa do Brasil, né? Então, o Brasil ele tem obrigação de gerar saúde através de uma forma descentralizada. Isso significa que não é somente o Brasil quanto a esfera de União, mas sim também quanto União, que seria representado pelo Ministério da Saúde, quanto de forma estadual, e aí a gente tem as secretarias estaduais de saúde, tanto a nível de secretarias municipais de saúde representando os municípios, né, do Brasil. Então a gente tem esse estado, né, essas esferas todas se articulando, porém de forma descentralizada, para gerar saúde para a população, né? É um dos objetivos que a lei fala sobre a Lei 8080. Depois a gente também tem a formulação e execução de políticas econômicas e sociais. Vamos entender o que fala aí sobre essa palavra. Formulação e execução. O que é que eu formulo? Quando eu falo que eu estou formulando, eu estou criando alguma coisa, nesse caso, leis. Então, o Estado ele tem a obrigação de formular e também executar, de criar e de executar e fazer essa lei acontecer, né? E quais são os tipos de políticas que a gente cria? Não é uma política de saúde diretamente, coisa que muitas provas de concurso elas colocam isso, olha só. Formulação e execução de políticas sociais, de políticas de saúde, gente, não é políticas de saúde, são políticas econômicas e sociais que geram a saúde, né? Essas condições políticas e sociais geram o adoecimento ou geram a saúde, é uma consequência, tá? A saúde é uma consequência. E qual é a causa, né? Que se eu não tiver ou tiver, gera esse adoecimento. São essas políticas econômicas e sociais, que significa eu dar mais renda para a minha população, né? E então, quer dizer, eu não estou falando diretamente do profissional de saúde, mas sim de todo o contexto com o qual essas pessoas elas vivem, né? De ter políticas econômicas contra a renda, geração de emprego, né? Assim como políticas sociais, né? De inclusão, políticas sociais de lazer, tudo isso gera um local propício à saúde, né? Quando a gente tem, de fato, o governo se articulando de forma a prover por mais políticas e mais execuções de fato, fiscalização de fato, certo? E além disso, a gente também tem dizendo na lei que o Sistema Único de Saúde, né, dentro do que rege o Brasil, através do SUS, ele irá gerar promoção, proteção e recuperação da saúde, certo? Isso significa que quando eu faço promoção e proteção da saúde, isso eu faço ainda na atenção primária, e a epidemiologia, como eu falei a vocês na aula anterior, ela trabalha em todos os níveis de complexidade de saúde, mas sobretudo no nível primário, que fica a atenção básica à saúde. A gente tem as unidades básicas de saúde, por exemplo, né?
dentro desse local de unidades básicas de saúde, que são aqueles postinhos que a gente encontra em cada bairro da nossa cidade, né, do nosso município. Para cada postinho, a gente vai fazer, sobretudo, a promoção e a proteção da saúde. Quando eu promovo a saúde, eu estou falando de indivíduos que eles não têm a doença, não têm umas doenças específicas, mas que eu faço a promoção através de educação em saúde. Eu educo ele a nem chegar próximo de ter uma doença específica. Assim como eu faço a proteção de população que está em risco, que está em risco de adoecimento, e aí eu também continuo fazendo educação em saúde, gerando saúde para essa população, mas eu também faço a recuperação desse indivíduo quando há necessidade. Por exemplo, um caso de um paciente que ele tem alguma determinada doença, se a gente pensar numa diabetes, hipertensão, e aí eu faço a recuperação dele através de quê? Uma terapia medicamentosa, Então a lei, a luz da lei, ela fala isso. A gente faz promoção, proteção e recuperação da saúde, e nesse caso, que engloba dentro da saúde pública a parte de atenção básica, quem é que está presente é a epidemiologia para nos dizer se as medidas que a gente está tomando dentro da unidade básica, elas estão sendo efetivas ou não, tá? Isso são alguns chamados que falam a lei orgânica de saúde, e aí estão alguns fatores, que geram o processo de saúde e doença, ou seja, o processo de gerar adoecimento numa população, tá? Quais são esses fatores que levam esse adoecimento, ou seja, são os determinantes em saúde? A gente tem fatores psicológicos, Então, quanto mais eu tenho, hoje a gente sabe, por exemplo, dando exemplo mais ou menos de cada um desses fatores aí, a gente sabe que atualmente a OMS, ela estima que até 2020, ou seja, até ano que vem, no próximo ano, nós teremos uma quantidade muito grande de pessoas adoecidas, principalmente pelos transtornos mentais comuns, alguns transtornos que a gente mais vê a população tendo, que acomete, que seria ansiedade e depressão. Então, a gente tem esses fatores psicológicos que levam ao adoecimento. Além disso, a gente tem os fatores culturais, a cultura da população, a gente tem algumas formas, de cultura daquele local que levam ao adoecimento sem, ao menos, essas pessoas saberem, Um exemplo disso é algumas culturas ciganas, não sei se são todas, alguns conhecimentos que eu tenho, que eu já vi acontecer, não sei se estão todas assim, mas colocam alguns açúcar, por exemplo, sal no coto umbilical de uma criança, ao nascer. Eles falam sobre a questão da cicatrização desse coto umbilical. Bom, não existe provas científicas, estudos científicos que provem essa afirmação, Então, quando a gente faz esse tipo de orientações, dentro desse contexto de unidade básica de saúde, ou qualquer outro, mas sobretudo na unidade básica, a gente orienta que essa não seria a medida mais cabível a ser tomada, A gente orienta qual seria a forma correta de fazer a limpeza do coto, do umbigo ali da criança recém-nascida. Mas por uma questão de cultura, essas pessoas, elas fazem, colocam sal e açúcar. Bom, aí a gente vê que uma questão cultural pode levar ao adoecimento de uma população. A gente vê os fatores econômicos, e esse é fácil a gente comentar, já que a renda, ela leva diversas outras consequências prejudiciais à saúde. Se eu tenho menos renda, se eu tenho renda baixa, eu vou ter uma alimentação mais precária, eu vou ter menos educação, eu vou morar em locais com menos saneamento básico, geram fatores desencadeadores de doença muito grandes, essa questão econômica. Assim como os fatores sociais, ou seja, para os fatores sociais englobam as questões políticas do município e do estado que eu vivo, O quão que o governo que rege essa região onde eu moro, ele investe em saneamento básico, coleta de lixo, água encanada para a população, enfim, esses fatores que não diz respeito a nós diretamente da saúde, como eu falei anteriormente, mas sim de uma estrutura maior de governo. Os fatores ecológicos, alguns locais, por exemplo, a gente sabe que tem uma maior quantidade de doença específica. A gente sabe, por exemplo, em alguns locais do norte do país, quando a gente vai, a gente tem que tomar vacina de febre amarela, porque a gente sabe que tem uma região endêmica, que tem uma quantidade muito grande de pessoas que adoecem de febre amarela, Isso
isso é sazonal, isso acontece durante, aliás, isso não é sazonal, acontece durante o ano inteiro desse período ser assim dessa maneira, né? As pessoas adoecerem de febre amarela muito facilmente. Então, é um fator ecológico, é daquela região que ocorre isso. Os fatores ambientais, né, quando a gente pensa, fatores ambientais é muito parecido com a questão dos fatores ecológicos, né, mas nos fatores ambientais a gente pensa de não só ser uma questão de gerar doença por ser um local específico, um território específico, como eu falei na questão do norte do país, mas também o meio ambiente não propiciar, né, porque chove bastante naquele local e a gente se deixa a água parada, por exemplo, a gente sabe que tem o risco do Aedes aegypti, né, gerar algumas doenças como Zika vírus, né, como chikungunya, como outras doenças, e aí a gente tem esses fatores ambientais também que levam ao adoecimento dessa população. A gente tem os fatores educacionais, quanto isso é provado em artigos científicos, que quanto menos educação eu tenho, né, eu também me cuido menos, eu tenho uma pouca percepção de autocuidado, né, que gera também adoecimento, né, quanto menos educação, menos autocuidado eu tenho comigo e com quem dependa de mim, né, sobretudo quando a gente pensa em mulher e filho, né, o pai e filho. Fatores políticos, e aí esses fatores políticos que também andam muito juntos com esses fatores sociais que a gente vê aqui, né? Os fatores políticos também geram, né, a falta de doença ou não, as medidas políticas que são tomadas, e fatores genéticos, né, como idade, por exemplo, quando a gente pensa pessoas mais, quando estão em uma certa idade, a gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre isso, mas algumas pessoas quando chegam a uma certa idade, elas começam a tem aquela história, tô ficando mais velha, tô ficando mais doente, né? Algumas doenças são específicas da idade, como hipertensão, como diabetes, Alzheimer, por exemplo, né? Algumas cargas genéticas para algumas doenças específicas, como câncer, por exemplo. Né? Algumas questões relacionadas ao sexo da pessoa, né? Sexo masculino, ele tem uma prevalência de alguma doença específica, assim como o sexo feminino, né? Sexo feminino que a gente tem câncer de mama, por exemplo, homens que apesar de poder, né, terem câncer de mama, eles têm uma prevalência muito menor, uma quantidade muito menor que afeta esses homens. Então, a gente tem essa carga, né, de várias doenças que levam a esses adoecimentos específicos, né? Então, quando a gente pensa em condicionantes sociais da saúde, são aqueles que estão ligados à genética, à idade, ao sexo, que são aqueles fatores que eu estava falando para vocês adiante, né? Anteriormente, aliás, né? Que são os fatores que são levados, mas que a gente não tem um controle direto sobre isso, né? Não tem como ter um controle no envelhecimento de alguém, né? A pessoa vai envelhecer e por mais que ela faça 1000 plásticas, né? Para poder parecer mais jovens, e muitas pessoas fazem, realmente parecem muito mais jovens do que a idade que tem, esteticamente, fenotipamente, a gente falando, mas as células, elas carregam, né? Toda aquela carga própria da doença, própria da idade, né, de adoecimentos específicos que acontecem porque as nossas células, elas vão envelhecendo, é um processo natural que acontece com todo ser humano, né. Assim como essa questão genética, né, algumas populações, por exemplo, a população negra, ela tem uma prevalência maior em ter hipertensão, a população branca tem uma prevalência muito maior, uma quantidade muito maior de brancos que tem câncer de pele, né, e aí tem as questões específicas que geram essas questões de doenças, né. Bom, e aí quando a gente fala sobre determinantes sociais da saúde, aí sim a gente está falando sobre aquelas questões que não estão diretamente ligadas com a pessoa, que a pessoa não tem como, que podem ser modificáveis, mas que a gente não tem, às vezes, algum controle, né? Alguns a gente tem, outros não. Né? Quando a gente fala sobre essas questões, né, sociais, determinantes sociais da saúde, são fatores que têm como ser modificados, tanto pelo profissional de saúde, quanto pela governabilidade que está no momento, né? Então, vamos dar alguns exemplos práticos. Se a gente for pensar em fatores que o governo, né, tenha uma responsabilidade direta, seria o quê? A manutenção de saneamento básico para a população, né? Ainda até nas ruas daquele estado, como se fosse um prefeito daquele município. Quando a gente pensa em fatores que têm a ver com nós, profissionais de saúde, de que forma a gente vai fazer essa
essa saúde dessa população, esses determinantes sociais, eles gerarem saúde para essa população, a gente pode pensar num bom atendimento de saúde, né, que contemple essa pessoa que vá fazer esse atendimento com a gente, todas as informações possíveis para, através de uma educação em saúde, eu ensinar essa população o que adoece ou não adoece, ensinar essa população de que maneira ela tomar uma medicação específica, por exemplo, o que é que adoece para eles ou não. E isso tem a ver com a gente, com profissionais de saúde. Quando a gente parte para questões sociais, de fato, específicas de governo, não é algo que a gente tenha como fazer uma interferência. Mas vocês podem perceber que são fatores que a gente tem como fazer uma modificação. É uma modificação cultural que a gente faz para esses determinantes, certo? Bom, então, o que tem a ver epidemiologia e saúde pública, professora, já que você está falando tanto sobre isso? Né? Mais que provado, então, até então, do que eu estou falando, que se a saúde pública ela está inserida em todos os níveis de complexidade que a gente tem, mas, sobretudo, quando a gente pensa no primeiro acesso de uma pessoa ao sistema público, que seria através da unidade básica de saúde, é claro que a epidemiologia ela nos auxilia muito nesse contexto, né? Porque a gente pode ter alguns indicadores que vão nos falar se a gente está fazendo um atendimento bom, e como é que eu sei que eu estou fazendo um atendimento bom? Quando eu explico, né, sobre uma doença para a população e eu vejo que os níveis, né, de adoecimento eles diminuem, né? Então melhora o nível de saúde da população. Tem uma melhora de saúde da população e uma diminuição de doenças nessa população, eu posso dizer que eu estou fazendo um bom atendimento de saúde, eu estou tendo um acesso nesse atendimento de forma esperada, né? O que a gente espera para esses profissionais de saúde. Então, a epidemiologia, ela trata de saber como está a saúde da população. Quando eu sei, que forma que eu estou mais inserida na população, através dos níveis de complexidade de saúde, através da saúde pública e, sobretudo, na atenção primária. Então, quando a gente trabalha de saúde coletiva, a gente trabalha em atenção básica em saúde, a gente sempre tem que estar trabalhando com os indicadores epidemiológicos, que vai ser assunto da nossa próxima aula, que tratam a epidemiologia, tá? Eu vou fazer essa junção, vou fazer essa assimilação de uma forma muito maior nas próximas aulas, né? À medida que a gente for caminhando na disciplina, com certeza isso vai ficar muito mais nítido para vocês perceberem. Bom, desde 1850, né, então já faz um bom tempo, aí a gente viu na história da epidemiologia as várias pessoas que estavam ali trabalhando diretamente com a epidemiologia, muitas vezes sem saber que era epidemiologia, né, mas já tendo uma noção da importância que tinha a gente medir frequências de doenças, a gente saber quantas pessoas nasciam, quantas pessoas morriam, quantas pessoas adoeciam. Então, desde 1850, os estudos epidemiológicos, que a gente também vai estudar mais adiante, eles têm identificado medidas apropriadas a serem adotadas em saúde pública, né? Através do que eu observo na população, a forma de vida que essa população vive, né? Qual é a forma que essa população ela adoece, o que acontece para ela adoecer ou para ela ter mais saúde, eu consigo fazer uma saúde pública com muito mais qualidade, tá? Então, é uma ligação que a gente tem entre a epidemiologia, bioestatística, né? E a saúde pública, que ela é indissociável, ou seja, não tem como separá-las. Elas andam de forma juntas e cíclicas o tempo inteiro, tá? É uma característica muito específica da epidemiologia, gente. O perfil epidemiológico de uma população, ele é mutável. Isso significa que ele está o tempo inteiro sendo modificado, tá? Não é um perfil onde ele é estático. Ele tem um perfil hoje, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, ele vai ser o mesmo, né? Ele vai se modificando o tempo inteiro, justamente por conta dos determinantes sociais de saúde que podem ser modificados, né? Aí a gente tem algumas imagens para a gente entender que a saúde pública, a bioestatística e a epidemiologia, elas andam de forma juntas, como eu falei, né? Então aí tem elas como se fosse uma engrenagem, elas três de forma como se fosse uma engrenagem, para mostrar pra gente que elas andam de forma juntas, né? Se eu movo uma, eu estou movendo todas. Se eu movo a bioestatística, se eu movo a epidemiologia, eu estou movendo também a saúde pública, né? Assim como eu movendo a saúde pública através da epidemiologia e da bioestatística, eu vou ter resultados do que eu espero, certo? Então aqui tem algumas imagens também, né, da gente pensando um pesquisadorzinho, né, buscando através de números, né,
né, que a gente vai ver na próxima aula como é que a gente vê esses números, como é que a gente interpreta esses números, aqui na unidade básica de saúde, que é onde eu encontro a minha população. E se vocês perceberem essa foto aqui, a gente tem pessoas de formas diferentes, né, de contextos diferentes. A gente tem um idoso, a gente tem criança, a gente tem gestante, a gente tem homem, a gente tem adolescente. Significa que lá na unidade básica de saúde eu vou encontrar vários grupos populacionais com diferentes características, né, são os grupos específicos que eu vou poder delimitar. Quando eu vou trabalhar, apesar de sermos iguais biologicamente, né, algumas pequenas diferenças estruturais, né, que a gente tem biológicos, mas no contexto geral nós somos iguais, né, todos iguais. Porém, as características a quais a gente está submetida, os determinantes de saúde que a gente está submetido, além de características individuais por uma questão de sexo, por uma questão de idade, por uma questão genética, nos fazem diferentes, tá? Então, esse tipo de atendimento, ele tem que ser diferente. Eu não tenho como tratar pessoas que são diferentes de forma igual. Eu tenho que tratar diferente as pessoas que são desiguais. Isso significa um dos princípios, né, que a gente tem na Lei Orgânica de Saúde, né, os princípios doutrinários que a gente tem a universalidade do acesso, a gente tem a integralidade do acesso e a gente também tem a equidade, né, isso se trata da equidade do serviço em saúde. Bom, e aí alguns objetivos da epidemiologia, né, apesar de que eu acredito que até essa medida da aula vocês já compreenderam, né, os principais objetivos que a gente tem na epidemiologia, mas nunca custa a gente poder falar cada um deles. Então, qual é o primeiro objetivo que eu tenho? Identificar a etiologia ou os fatores de risco de adoecimento da população, né? Além disso, determinar a extensão de uma doença na população, porque se eu quantifico quantas pessoas estão doentes, eu tenho como dimensionar o quão essa doença atinge muitas ou poucas pessoas, né? Estudar a história natural e o prognóstico da doença, e quando eu falo história natural, eu estou falando que eu vou compreender desde o motivo real pelo qual existe um agente principal etiológico que fez esse adoecimento acontecer, até os fatores determinantes, os fatores sociais, que são todos os fatores que estão atrelados a esse principal fator que leva a esse adoecimento, né? Também estudar, no próximo parágrafo aqui, avaliar novas medidas preventivas e terapêuticas, né? Se eu sei que eu estou fazendo um tipo de tratamento com a população e não está dando certo, através dos indicadores epidemiológicos, através da epidemiologia, da estatística, o que eu posso fazer? Mudar. Sabe aquela história? Em time que não tá ganhando, a gente mexe, né? Tem um que não mexe. Quando tá ganhando, a gente não mexe. Quando tá ganhando, a gente não mexe. E quando não tá ganhando, a gente vai lá e mexe. Então, se as pessoas elas estão adoecendo, eu tenho como modificar, né, essas medidas preventivas e terapêuticas na população. E, além disso, talvez um dos principais objetivos que a gente conta da epidemiologia, que é fornecer evidências para o desenvolvimento de políticas de saúde, né? As políticas de saúde da mulher, política de saúde da criança, do jovem, do adolescente, né? Da pessoa com doença mental, todas são desenvolvidas através dessas evidências que são encontradas na epidemiologia, tá? Então, qual o alvo epidemiológico, do estudo epidemiológico? Sempre eu falei isso na aula passada e não custa repetir. Sempre lembrem, o alvo de quem a gente estuda é a população. São grupos populacionais, tá? Nunca uma pessoa somente, né? Isso é uma forma clínica de ver a pessoa. Quando eu trato de epidemiologia, eu observo a forma que as pessoas vivem. E como vocês estão entendendo dos determinantes e condicionantes, vocês podem perceber que se eu falo de determinantes sociais, eu estou falando de uma série de fatores pela qual a pessoa está inserida no local que ela vive. Então, para isso, eu preciso saber qual é o contexto que todo mundo vive. Por isso, eu não tenho como estudar somente uma pessoa. Eu tenho que estudar todo o contexto com o qual ela vive, as pessoas que ela vive, as interações que ela faz, tanto com o meio ambiente que ela vive, quanto com as pessoas com quem ela convive, ok? Então, vamos ver aí mais ou menos quem seriam os grupos de risco, só para a gente poder entender melhor como é que a gente faz essa divisão, né, de equidade nessa população. Quando a gente trata, por exemplo, de gestantes, a gente pode ver algumas doenças que são mais prevalentes, ou seja, que acontecem muito mais na população de gestantes e que a gente tem que se atentar às medidas preventivas e terapêuticas, né? Então, nas gestantes, a rubéola, a infecção urinária, toxoplasmose, citomegalovírus, hepatite B, AIDS,
né? Candidíase, sífilis, né? Doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo, ocorrem, né, nessas mulheres e, sobretudo, pensando no binômio mãe-filho, quando eu falo tanto na gestante também como no momento de nascimento, quanto a saúde da criança que está por vir, a gente pensa em todas essas doenças que têm que ser tratadas antes do nascimento, né? A todo momento, mas sobretudo antes do nascimento, né? No puerpério, que é o momento onde a mulher, depois que a mulher teve o filho, a gente pode pensar em algumas doenças que mais ocorrem, que a gente também tem que ficar atenta. Depressão pós-parto, infecções puerperais, algumas síndromes hipertensivas, mulheres têm muitas síndromes hipertensivas, né, que acontecem, diabetes mellitus também que acontece, né, gestacional, e hemorragias e anemia também, né, que ocorre também com essas mulheres, né. Então, são perfis que a gente detecta e a gente trata ainda na unidade básica de preferência, né. Quando a gente pensa em idosos, nós podemos pensar em hipertensão arterial sistêmica, pneumonia, cânceres, né, hipertensão, a diabetes, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, que são as DPO6, próprias dessa população. Quando a gente pensa em crianças, doenças virais, bacterianas, que são as mais recorrentes, né, tanto que a gente tem no calendário vacinal, muitas vacinas que são realizadas com a criança, principalmente de 0 a 1 ano, né? Aleitamento materno exclusivo, né? A importância do aleitamento, no mínimo por 6 meses dessa criança. As infecções, né, respiratórias agudas que acontecem para essas crianças, asma sobretudo, e anemia, né? Crianças de 0 a 5 anos, sobretudo, a gente também tem essa preocupação com anemia. Adolescentes, a gente tem distúrbios alimentares, bullying, DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e as doenças mentais, né, depressão e ansiedade, que geram situações como de suicídio, onde a gente encontra um perfil atualmente para adolescentes, né. Claro, não estou falando isso de uma forma generalizada, onde todos ocorram, mas existe uma ocorrência muito alta para esse tipo de doença, para esses grupos populacionais. Então, para vocês refletirem nessas doenças, para pensar que a gente estuda grupos, a gente estuda essas pessoas específicas, né, lá, através de estudos epidemiológicos, e quando a gente observa eles inseridos na unidade básica de saúde, no local onde eles moram, porque essas pessoas, elas têm uma rede de ligação entre outras pessoas e também no ambiente que elas vivem. Então, a gente tem essas interações sociais que levam a esse tipo de adoecimento, né? Então, fica importante a gente lembrar disso aí. O que é importante também da gente lembrar? As relações de causa e efeito. Todo efeito, que é todo desfecho, toda doença que ocorre, ela é gerada, existe uma causa específica para isso, tá? Então, quando a gente estuda a epidemiologia, a gente pensa muito sobre essa questão de causa e efeito. O que é que gerou a doença? Para a gente conhecer a história da doença, né? Entender o que é chamada história natural da doença, para a gente poder tentar o quê? Prevenir outras pessoas de virem a adoecer dessa mesma forma. Se você, como você adoeceu, nossa, professora, olha, então, eu coloquei o dedo na tomada, né? E aí eu levei um choque. Qual foi a causa? Né? A causa foi você ter colocado o dedo na tomada. E qual foi a consequência? O choque. Se você me falar isso, quantas vezes eu vou tentar fazer a mesma coisa que você fez? Nenhuma, né? Porque eu já vou saber qual é a causa, né? O que foi que você fez que deu errado, que é a consequência do choque. Eu não vou fazer nenhuma vez isso se você me explica qual foi a consequência, que foi uma consequência dolorosa, né? Nesse caso, se aplicando a epidemiologia, se a gente pensa na doença, a gente tenta entender o que é que causa essa doença para prevenir que outras pessoas adoeçam, né? Então, essas relações de causa e efeito, para a gente entender essa história natural da doença, tem como configuração a gente entender que a causa é a origem da doença, né? E aí a gente pode ter várias causas. E por isso, aquele princípio que eu falei no começo da aula, de multicausalidade, ou seja, não existe somente uma causa. Eu adoeci porque um mosquito me picou, e esse mosquito era do Aedes aegypti, e aí eu tive chikungunya. Bom, não foi só por causa do mosquito, né? Você teve um agente principal da doença, que de fato, né, é o mosquito, mas você estava inserido num local, num ambiente que propiciou que você fosse picada, nossa, vou falar piscada, deu um trava-língua aqui, que você fosse picado por um mosquito, né? Você só foi picado por um mosquito porque você estava num local que tinha um local como esse aqui, olha só, como essa imagem daqui.
Vamos abrir aqui. Um local onde tinha um ambiente com um pneu como esse, por exemplo, né? E aqui eu tô dando exemplo de um pneu, poderia ser um vaso jogado, um vaso quebrado, que deixou lá no canto de casa, né? E aí, terminou fazendo o quê? Juntando essa quantidade de água e olha aqui os mosquitinhos, olha, estão vendo? Né? Não dá pra gente ver com a olho nu assim tão facilmente, mas a gente vê que existe uma quantidade aí de coisas, né, indetectáveis que a gente pode pensar que pode ser ovos de mosquito muito facilmente, né? Então, não é que você adoeceu somente por causa do mosquito, mas sim porque esse mosquito ele estava inserido dentro de uma situação de propicidade, né? Tava ali no local que era propício de você adoecer, certo? E essa é a teoria da multicausalidade. Existem vários fatores que levam ao adoecimento e um fator específico que leva a esse adoecimento, tá bom? E o efeito ou desfecho ele se relaciona com a consequência da doença, né? Ou seja, naquele exemplo que eu falei sobre o choque, seria levar o choque, né? Tomar um choque. No caso que eu falei sobre a doença, sobre o Aedes aegypti, seria o quê? A doença da chikungunya, né? Esse seria o desfecho da doença que a gente tem, certo? Olha só, eu gosto muito desse exemplo para poder explicar sobre essa teoria da causalidade. Vamos imaginar aqui, vamos pensar aqui. Quando a gente tem uma cidade que está muito sol, quando a gente está num local que tem muito sol, né, está bastante quente, o que vai gerar esse sol, esse calor todo? Vai gerar um alto consumo de sorvete. Então é bem bacana, né? A gente tá num local bem quente, né? Sei lá, uns 37 graus, 35 graus, sei lá, 40 graus. E a gente, nossa, vou tomar aquele sorvete gostoso, geladinho. Isso leva, né, o alto consumo de sorvete. Isso é uma causa. Qual é a causa de eu ter um alto consumo de sorvete? Está calor. Está calor causa uma grande quantidade de consumo de sorvete. Quando tem muito sol, eu também tenho o alto consumo de protetor solar, não é verdade? A gente termina utilizando esse protetor solar, né, para que não haja, enfim, doenças relacionadas a essa exposição solar. Isso é uma causa, né? Existe uma causa do alto consumo de sorvete, existe um alto consumo pelo uso de protetor solar. Entre eles, entre o alto consumo de sorvete e o alto consumo de protetor solar, existe uma correlação. Ou seja, não são fatores que estão ligados diretamente. Consumir sorvete quer dizer que tem uma ligação direta e uma associação com o protetor solar. Veja, correlação não é causalidade, tá? A causa é um fator específico que leva você a fazer uma outra coisa, você já ter alguma doença posteriormente. Nesse caso, a gente tá falando sobre tomar sorvete e fazer o alto consumo de protetor solar, né? Que é por conta do alto calor. Mas o protetor solar e o tomar sorvete, existe uma correlação. E essa correlação que existe é por conta do fator principal aqui, que é a exposição, é o calor, né, que a gente está tendo por conta dessa exposição solar, tá? Isso é muito importante da gente não entender que, para entender o que é causa, o que é efeito e correlação é uma coisa à parte nessa situação toda, tá bom? Na epidemiologia isso é muito importante da gente lembrar. Bom, agora nesse slide tem uma foto, na verdade é um quadro, né? Mas para ficar mais ampliado para vocês, vocês vão entender um pouco sobre doenças crônicas não transmissíveis aplicado nessa importância de que eu estava falando da atenção primária, né? Quando a gente trata uma pessoa, e esse quadro é bem bacana porque ele foi extraído no Ministério da Saúde, né? De uma chamada que teve em 2017 falando sobre doenças crônicas não transmissíveis. E aqui nesse quadro a gente vê o motivo de causalidade. Olha só, a gente estava vendo sobre causa, né? Causa, consequência. Quando a gente vê causa, a gente tem a teoria da causalidade. Quando a gente vê, por exemplo, fatores que levam ao adoecimento, a gente tem a teoria da multicausalidade. Vários fatores que levam ao adoecimento, muitas coisas que levam ao adoecimento. Então, nessa teoria da causalidade aqui, a gente pode ter fatores não modificáveis, né? Que a gente não tem como modificar na saúde de uma pessoa, né? Que não depende da gente. Então, sexo, né? Genética e idade. São coisas que eu não tenho como modificar numa pessoa. Eu tenho como dizer, olha, você agora não vai ter mais 50 anos, você vai ter 20. Eu posso fazer isso, não ter uma cirurgia para fazer isso. Muitas pessoas até queriam, né? Poder ter uma cirurgia como essa, mas não existe. E aí a gente tem os fatores modificáveis, que são, por exemplo, tabagismo, alimentação não saudável, né? Sem qualidade na alimentação, uso nocivo de álcool, ou seja, aquele consumo de álcool
que faz mal a você, né? Não é aquele quantidade de álcool que você toma socialmente, e a inatividade física, né? Não fazer nenhuma atividade física também podem levar a algumas doenças. Como, por exemplo, aí a gente tem como os fatores de risco intermediários. Quando a gente trata de fatores de riscos intermediários, a gente ainda tem como fazer intervenção direta nessa pessoa, que são hipertensão, dislipidemias, sobrepeso, obesidade e intolerância à lactose. Esses fatores são fatores intermediários que podem ter uma intervenção direta de nós profissionais de saúde, através de quê? De orientação, de educação e medicalização, quando for o caso, né? Esses casos aqui, quando a gente muda uma cultura de hábitos, de alimentação, atividade física e medicamentosa, a gente pode ter uma reversão desse quadro, ou, em alguns casos, como por exemplo hipertensão e intolerância à lactose, quando o paciente estiver com diabetes mellitus, a gente não pode fazer uma reversão, mas a gente pode fazer um controle dessa doença. Quando a gente não faz esse controle, especificamente de o que acontece com essa população, a gente vai ter os desfechos. E quais seriam esses desfechos? Doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, vascular periférica, renais crônicas, as DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, diabetes e os cânceres. Então, se nós atuarmos, sobretudo, nessa parte aqui, né, nos fatores modificáveis, que são os fatores onde eu posso modificar diretamente, sobretudo quando a gente faz educação e saúde na população, ou se eu não atuar nessa fase, que é a fase intermediária do sujeito, né, que ele está com essa doença, mas ainda existe um quadro reversivo, eu vou ter desfecho essas condições aqui, que podem ser condições letais, né, condições onde as pessoas elas podem, de fato, morrer, né? Podem vir a óbito. Então, esse quadro é interessante para a gente repensar a importância da atenção primária, que é ali onde a gente vai ter a maior inserção da epidemiologia e a maior diferenciação nos quadros de saúde da população pelas doenças que mais ocorrem dentro da população, sobretudo as doenças crônicas não transmissíveis, né? E quando a gente trata desses números, que a gente trabalha na epidemiologia, né, na bioestatística, a gente vai ter duas formas que eles vão se apresentar, que vão ser os dados descritivos e vão ser os dados analíticos. Os analíticos também são chamados de dados inferenciais. Quando a gente trata de dados descritivos, a gente só está querendo descrever o que está acontecendo na população. Então, a gente dá um número específico para eu compreender, através de número, quantificavelmente, quanto que essa população está adoecendo. Quando eu falo sobre uma análise, como fatorizando uma estatística analítica, eu estou falando especificamente de associar causa, efeito, né, que a gente tinha visto. O que é que causa uma doença, qual o efeito que essa doença ela gera, qual é a consequência, né? Fazer essa ligação entre causa e efeito, tá? Aqui a gente tem uma tabela descritiva, deixa eu abrir aqui ela maiorzinha para a gente poder trabalhar ela de forma melhor. Olha só. Essa tabela, ela mostra pra gente sobre o conhecimento sobre aleitamento materno das puérperas adolescentes. Então, eu quero ver as mulheres que acabaram de ter filho, que são adolescentes, o quanto que elas conhecem sobre aleitamento materno, sobre diversos aspectos, né, que a gente é trabalhado aqui. Então, tem várias perguntas que a gente vai ver. E qual é a intenção que eu quero aqui que vocês percebam? O que seria uma análise descritiva? Seria só eu descrever uma quantidade, eu mostrar por um valor absoluto ou por um valor percentual. Quando eu mostro o valor absoluto, seria a quantidade exata. Quando eu falo percentual, aí eu falo ele em valor proporcional, né, que são os valores percentuais. Vamos ver um primeiro caso aqui. Nessa pesquisa epidemiológica foi feito a pergunta para essa puérpera adolescente, né? Tem algum conhecimento sobre as vantagens da amamentação? E aí, na resposta, a gente tem aí em sim, onde a gente tá vendo sim aqui, olha só. Sim, um número de pessoas, de adolescentes que falaram sim para essa pergunta, que tinham realmente um conhecimento sobre a vantagem da amamentação. A gente teve 16 casos. Olha só, esse é o valor absoluto, ele me dá o valor total aqui, que é para ser trabalhado, que teve de respostas.
Quando eu venho para o valor proporcional, né, que é um valor proporcional que é apresentado de forma percentual, né, para esse número, a gente vê que foi 70% das puérperas responderam essa resposta. Nos faz interpretar isso de uma forma melhor, né, quando a gente vê aí no valor percentual. A gente tem uma amplitude maior. Poxa, se 70% deu a resposta sim, 30% deu a resposta não, já que quando a gente trabalha em valor percentual, a gente trabalha com valores até 100%, né? Então, isso faz a gente compreender melhor o quão essas respostas elas estão consolidadas, qual é a expressão, né, a magnitude que tem desses resultados, tá? Isso seria só para explicar a vocês, para exemplificar o que é a análise descritiva, tá? Que é essa análise aqui, análise descritiva, certinho? Quando a gente trabalha, só passando aqui só pra gente falar, só pra textualizar aqui o final, quando a gente trabalha na forma descritiva, seria assim, quando a gente trabalha na forma analítica, a gente quer entender as razões pelas quais essa mulher deixou de amamentar. Ah, porque deixei de amamentar, porque eu não tinha conhecimento, aliás, o conhecimento da puérpera, eu não tinha esse conhecimento, porque eu não frequentei o posto de saúde, porque eu não tinha um agente comunitário que estava ali, né, em cima de mim, né, falando, olha, você tem que conhecer, você tem que ir no posto de saúde, eu não tinha um profissional de saúde que me orientasse de forma correta, porque eu não tinha, a gente percebe pela educação também, né, pelo nível de escolaridade que a população tem, se consegue compreender o que o profissional de saúde está falando. Isso são as associações que eu tinha mostrado a vocês, né, a gente tem associações, né, nesse fator de causa e efeito. Qual é a causa, qual é o efeito. Então, é importante que, sobretudo, nessa parte descritiva, a gente tenha essa orientação de forma mais abrangente, porque quando a gente vê os estudos, né, sendo divulgados aí amplamente por mídias, televisões, a gente vê dessa forma descritiva muito mais incisivo, né, aparecendo assim, 70% da população de mulheres nunca souberam, não tinham conhecimento sobre aleitamento materno, né? Ou 50% da população brasileira é caracterizada por homens, 50% por mulheres, né? 60% das doenças coronarianas que a gente tem, das doenças cardíacas que a gente tem, são advindas pela hipertensão arterial. Então, a gente vê muito facilmente sendo divulgadas dessa maneira. Então, é importante que a gente conheça, né, o que significa essas análises descritivas dentro desse contexto epidemiológico, tá certo? Então, é isso, pessoal. Aqui eu acabo a nossa aula, né, agradecer por vocês terem ficado aqui até o finalzinho aqui comigo, entendendo o assunto, bem bacana, tá? Fico muito feliz de falar de epidemiologia. Espero que vocês também tenham entendido de uma forma bem coerente, que continuem assistindo às nossas aulas, né? Entendendo bem bacana. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os assuntos específicos da epidemiologia, tá certo? Eu espero vocês lá. Tchau, tchau!